meus próximos convidados não bateram as asas, até porque decidiram criar o projeto Jassy África. Este tem o objetivo de investir em inovação digital e em empreendedorismo. Tem potencial para acelerar a transformação do continente africano. O nome de Jassy África tem uma forte ligação com o berço da humanidade, como uma forma de honrar também o legado de Amílcar Cabral. Connosco, Rodolfo Cabral e Fernando Cabral. Bem-vindos ao Conversa ao Sumo. É um enorme gosto de ter os dois cá. Este é um projeto que pretende transformar o tecido digital com origem em África, um tecido que vocês perceberam rapidamente que tinha muito pouca projeção, que apenas menos de 1%, 0,8% das startups criadas em Portugal tinham origem em pessoas com origem em África, afrodescendentes. Estamos a falar de um verdadeiro gap existente com base na origem para o acesso a estas plataformas digitais e para criarem também startups que possam gerar um contributo significativo para a economia? Há um gap verificado? Exatamente, e portanto foi o estudo que nós fizemos. Começámos por olhar para ver o que é que existia no ecossistema e realmente encontramos esse gap em que a menos de 1% tinha acesso ao mercado em Portugal, não é? A nível de startups. Oh, Rudi, mas que razões estão na base desse espaço tão ausente? Há diversas razões e, portanto, o relatório Afropreneurs, não é, que nós estamos a lançar, toca em alguma delas, não é? Tem muito a ver, há vários pontos, não é? E é o que falamos muito da questão do supply e do demand, certo. não é? Portanto, a oferta e da procura. A oferta e a procura, exatamente. Vocês têm termos ingleses porque vivem no Reino Unido. Exatamente, e também no mundo das startups acaba-se por usar muitos estrangeirismos. Exatamente. Mas a nível da procura e oferta, portanto, a nível da procura que são os black founders, não é? Os empreendedores afrodescendentes, há uma falta de literacia, há uma falta de acesso, não é? E da parte da oferta, portanto, há falta de entendimento e compreensão daquilo que são as necessidades deste grupo de founders de startups. Destes fundadores destas startups, que, Fernando, o grande objetivo de quem cria uma startup, apesar desta crise toda que temos estado a assistir com a falência do Silicon Valley Bank, que apoiava muitas startups, mas a ideia é criar aqui o chamado unicórnio. Ou seja, a ideia que vale milhões e que vem transformar, de facto, a vida de quem cria esta empresa e, sobretudo, a vida de quem utiliza estas tecnologias. Poderemos estar, neste momento, perante futuros unicórnios. Se houver investimento e se houver alguém que chega à frente e diga vamos apoiar-te, vamos ver se isto é ou não é um unicórnio. É sempre muito por base nesta ideia de é possível, mas é preciso apostar. Gostava de desmistificar isso, David. O objetivo não deve ser criar unicórnios. O objetivo deve ser criar impacto. Resolver problemas reais da sociedade. Portanto, aquela ideia da fábrica dos unicórnios é uma fábrica de coisa nenhuma. Não, deve ser impacto. O objetivo destas startups deve ser resolver problemas reais, não é, das comunidades, dos países, das sociedades em que estão inseridas, não é? E criar impacto. É esse o objetivo. Se tornarem unicórnios é um bónus, digamos assim. E é esse o nosso foco, garantir que estas startups tenham foco e que realmente tenham um impacto com o produto e o serviço que oferecem. Não é? Então estamos a falar de ter boas ideias que tenham bons impactos, sobretudo num contexto que é muito monopolizado pelos Big Five, pelos grandes cinco. Estamos a falar da Google, da Microsoft, da Amazon, da Apple e da Meta, a dona do Facebook. Estes são as grandes cinco plataformas que dominam todo o conjunto das plataformas e elas próprias podem ou não ditar o crescimento de uma boa ideia, porque têm a infraestrutura da rede. Como é que se consegue ter boas ideias que estes Big Five não bloqueiem ou que não tentem eles comprá-las, não é? Porque temos assistido também grandes ideias que depois são compradas e depois desaparecem. Sim. O que acontece é que essas Big Five, elas próprias estão a criar, portanto, aceleradoras e programas para investir nestas startups, não é? E depois a questão da escala aplica-se aqui, porque com essas Big Five, não é, consegue-se ter uma escala maior. Eu acho que a questão aqui é a colaboração. Trabalhar em conjunto, criar aqui sinergias, não é? Porque essas Big Five também têm outros recursos, não é? Claro. E é uma questão de se criar aqui pontos de sinergia, não é? Rui, tem encontrado boas ideias? Naqueles 0,8% estão repletos de boas ideias? Há muitas boas ideias. E um fator interessante que nós encontramos também foi que o facto destes fundadores terem uma base diferente, não é? Estarem numa parte diferente da sociedade, estão a encontrar problemas diferentes para resolver, não é? E estão a complementar aquilo que já existe, não é? Portanto, quais são as grandes dificuldades? Quais são esses problemas? Portanto, um deles é o acesso a programas de desenvolvimento. Portanto, não estão a ser incubados, não estão a ser acelerados. Há uma grande falta de acesso nesse sentido, não é?
o que depois, no final, acaba por impactar a possibilidade de atrair investimento, não é? Que é isso que permite as startups realmente crescerem e no futuro acelerarem, não é? E esses são os dois principais pontos que nós encontramos a nível de dificuldade. Mas estamos a encontrar pelo menos um deles, será mais ou menos fácil de resolver, a questão das incubadoras, não é? De encontrar forma para dar as ferramentas para que essas pessoas possam desenvolver também as suas ideias. E aí a sociedade civil pode também ter um papel, as grandes empresas, os grandes investidores podem ajudar a criar condições para que essas pessoas encontrem as ferramentas necessárias? Podem, e temos que falar também, por exemplo, das universidades, não é? Dos centros de formação profissional, não é? Penso que essas organizações têm um papel muito importante e, com certeza, a sociedade civil, não é? As incubadoras e aceleradoras, com certeza, não é? Porque nós falamos muito da questão de capacitar estes empreendedores. E usamos muito a analogia do startup game, não é? Estes empreendedores têm que conhecer as regras do jogo e depois ter as condições para jogar esse jogo, não é? E aqui a questão da capacitação é muito, muito importante. Sobretudo porque o jogo muda de regras muito rapidamente. Assistimos esta semana, ou nas últimas semanas, agora à grande discussão sobre a inteligência artificial, sobre o chat GPT, que ajuda bastante nas ferramentas que temos todos ao nosso dispor para o nosso dia-a-dia e que vai ajudar mais. Aqui é a questão de sabermos não ir contra a tecnologia, mas de a trazermos também para as nossas ideias. A inteligência artificial pode ajudar a desenvolver algumas dessas ideias? Pode ajudar, mas também a própria, portanto, falou agora do ChatGPT, que é uma startup por si só, também Exato. está a passar pelo mesmo percurso, financiamento não é? passou também pela Sim. Microsoft, não é? Que quis ajudar e agora beneficia também desse desenvolvimento. Mas claro, passa muito, as startups têm que estar sempre à frente e entender exatamente como é que podem utilizar a tecnologia, mas, no entanto, também acaba por ser um mito, que o objetivo não é usar a tecnologia, mas sim, como o Fernando referiu, que é resolver um problema real, não é? E se o problema for real, depois a tecnologia vai em encontro com as necessidades reais que são, que no final, o cliente final é que vai comprar. Ou seja, não é a tecnologia que molda a sociedade, ela responde àquilo que a sociedade precisa, não é? E ela vai se adaptando àquilo que a sociedade precisa. Este projeto, o Jassy, tem também, só no nome, uma particularidade que eu acho que também já ajuda muito. Este é um nome usado por Amílcar Cabral e que vocês também trouxeram para a vossa empresa, para o vosso projeto, com esta ideia também dessa resiliência. Portanto, posso pedir que conte-se um bocadinho a história por trás deste Jassy? Sim. E, aliás, David, nós criámos o nome de Jassy por três motivos. Um, porque queríamos que soasse africano. Dois, queríamos que nos perguntassem o que o nome significa. O que é que isto quer dizer, para conseguirmos falar um pouco sobre a África, Claro. não é? Portanto, aqui o objetivo, o nome de Jassy tem a ver com a visão que Amílcar Cabral tinha para o continente africano. Portanto, uma África aberta, inovadora, progressista, não é? Com base na educação e tudo mais. Justa, exatamente. E essa missão continua muito, não é? Atual e muito relevante. E quisemos trazer essa missão um pouco para Jassy África, porque essa é a nossa visão também do continente africano e do resto do mundo. Ou seja, não é? que as startups podem tornar o mundo um local mais justo, mais apetecível para todos na sociedade. E conectar, porque nós até dizemos, David, que este jogo das startups é global. As startups podem estar em Cabo Verde, em Angola, na Guiné-Bissau, Santo Tomé, Moçambique, mas o impacto delas ser global. Portanto, têm que aprender a jogar este jogo global, não é? E, portanto, a escolha deste nome, de Jassy, queres contar também um bocadinho a história de quando é que Amílcar Cabral utilizava este nome de Jassy? Sim, isto tem a ver com a guerra colonial, não é? E tem a ver, portanto, com o nome de código que ele tinha, não é? Abel Jassy, não é? E, portanto, a família Cabral passou a ter não é? este apelido, digamos assim, Jassy, digamos assim, para honrar o Amílcar Cabral, não é? Portanto, há aqui também essa honra e essa justiça feita ao grande lutador pela independência e pela liberdade e, sobretudo, pela progressão dos povos em África. Este é um projeto extremamente importante para que aqueles 0,8 passem e se invertam para 80%, quiçá, porque as grandes soluções do mundo, isso não há dúvida, estarão nas startups, são elas que vão mudar, de facto, os nossos dias e esperemos que rapidamente, para termos um mundo melhor. Desejo os maiores sucessos neste Jassy. Obrigado por estarem esta noite connosco. Muito obrigado aos dois. Muito obrigado.